Está começando mais um vídeo aqui no canal e para quem não me conhece, eu me chamo Maria Silveira e nesse canal eu sempre entrego o ouro do ouro sobre Day Trade. Nesse vídeo eu vou trazer um tema inédito, um tema que pouquíssimas pessoas falam sobre ele e que com certeza você já viu no gráfico, mas não faz a menor ideia do que seja. E pior, se souber mais ou menos sobre o tema, com certeza se confunde entre esses dois termos. O vídeo de hoje é para falar sobre Breaker Block e Mitigation Block. Tem diferença entre esses dois termos da análise institucional? Será que eu já vi esses dois modelos de ponto de interesse no gráfico? Para que serve cada um desses termos? Se você quer saber tintim por tintim sobre isso, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bora que bora entender a real diferença entre Breaker Block e Mitigation Block. Bom, tem muita gente que diz por aí que Breaker Block e Mitigation Block é tudo a mesma coisa, ou às vezes nem sabe que existe Mitigation Block. Mas já vamos lá entendendo que não é tudo a mesma coisa, é quase a mesma coisa. Porém, ser parecido não é ser igual, e no vídeo de hoje você vai entender melhor sobre isso. Bom, o Breaker Block já é um assunto bem comentado por aí, e você já deve ter ouvido falar sobre esse termo. Nada mais do que um order block. Ai, Silveira, eu não sei o que é um order block. Bom, vou deixar o link que eu explico perfeitamente o que é um order block aqui na descrição desse vídeo. Mas basicamente é um order block válido, ou seja, eu só entrego conteúdo de ouro pra vocês, rapaziada. Pelo amor de Deus, tudo isso aqui que eu tô falando já tem aqui no canal de graça. Bom, um breaker block nada mais é do que um order block válido, que no caso teria que servir como ponto de oferta para jogar o preço para baixo. Porém, o que faz ele se tornar um breaker block? Quando o ativo ganha força após capturar este fundo anterior, ele rompe o bloco de ordem, e esse bloco de ordem, que no caso era para servir como um ponto de oferta, nesse cenário, ele estaria servindo como um ponto de demanda por ter sido rompido, deixando ineficiência no preço. Então vamos ver com candles como ficaria isso? E voilá, aqui está o nosso breaker block. Ficaria dessa maneira. Antes era um order block válido. Silveira, eu também não sei o que é um order block válido. Também tem vídeo aqui no canal validando um bloco de ordem. Era um bloco de ordem válido que deu origem a um movimento de baixa, nesse cenário, a uma estrutura baixista que quebrou o fundo anterior. E nesse momento que o preço está subindo, ao invés dele respeitar esse bloco de ordem e prosseguir com a baixa, ele rompe esse bloco de ordem. Mas não é qualquer rompimento, é o rompimento. É um strong breakup com muita qualidade, deixando aí um imbalance, um desbalanço no preço, produzindo uma força contrária àquele bloco de ordem. Então, quando o preço rompe aquele antigo bloco de ordem, esse bloco se torna um breaker block por ele ter sido rompido, e esse breaker block servirá como suporte para o preço, como um ponto de demanda, para aí então o preço retornar, apoiar basicamente em 50%, que é seu ponto de precisão, e posteriormente prosseguir com a alta. Agora sim. Tá, Silveira, mas qual é a diferença de um breaker block para um mitigation block? É o seguinte, pessoal, um detalhe muito importante é que um mitigation block não é um order block válido rompido, diferente do breaker block. Ele simplesmente é um candle de alta nesse cenário que deu origem a um movimento de baixa, porém esse movimento de baixa não formou uma nova estrutura. Ela respeitou a estrutura passada, o fundo anterior, não liquidando, não capturando os comprados que tinha aqui nessa região. Então, nesse momento, nós temos um bloco de ordem não válido que é rompido e ficaria nesse cenário. Voilá! Olha só a diferença nítida entre um e outro. O breaker block, ele era um order block válido que foi rompido. O mitigation block é um order block não válido que foi rompido. Por que não válido? Porque esse bloco de ordem, ele não deu origem a uma nova estrutura do preço. Não rompeu o fundo aqui que precisava romper para tornar esse bloco de ordem válido. Então o ativo rompeu esse bloco, retornou, apoia em 50% e prossegue na alta.
Silveira, você utiliza para fazer entradas o Mitigation Block? Não. Por quê? Porque na minha opinião, um Breaker Block é muito mais eficaz do que um Mitigation Block. Até porque, repara só no cenário que pode acontecer. Tá aí o bicho. Olha só o que aconteceu nesse cenário do Mitigation Block. Nós tínhamos aqui um bloco de ordem não válido, ele foi rompido, se tornou um Mitigation Block, ele foi mitigado, subiu, e essa mitigação foi apenas para ter força, para ir então até a extremidade da estrutura, cravarem um bloco de ordem e ter força suficiente para capturar finalmente o fundo que não foi capturado por este bloco de ordem. Então, nesse cenário aqui, teríamos uma liquidez sendo gerada e aqui o movimento de captura das grandes instituições. Agora, olha a diferença da eficácia de um breaker block. No momento em que esse bloco de ordem dá origem a um fundo que rompe o fundo anterior, nós temos o break of structure, ou seja, um boss, uma quebra de estrutura de continuidade. Porém, essa estrutura é perdida quando este fundo dá origem a um topo que rompe o topo anterior. Então, nesse cenário, nós temos o famoso change of character. A mudança de caráter é feita, então essa é a nossa nova estrutura, nossa estrutura válida. Então agora sim você poderia estar procurando uma operação de compra, porque agora as grandes instituições estão compradas e não vendidas. E não tem mais liquidez nenhuma exposta na parte inferior do gráfico. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento não sabiam da diferença entre Breaker Block e Mitigation Block, ou talvez nem sabia que existia o Mitigation Block. Então você que assistiu esse vídeo até o final e não sabia dessas duas diferenças, se esse vídeo fez diferença na sua vida e vai fazer diferença no seu operacional, comenta aqui embaixo. Olha só, conteúdo brabo em um vídeo curto, direto e objetivo. Se eu te ajudei nesse vídeo, não esquece de fortalecer no like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu postar vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Outra coisa muito importante, se você gostou do fundo do seu coração desse vídeo e quer que eu traga cada vez mais conteúdos de valor aqui pra você, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo, bem legal. E lembrando que lá no meu Instagram eu posto todo dia reels sobre o mercado financeiro, dicas nos meus stories, então é muito interessante você me acompanhar por lá também. Assim você acompanha em tempo real a minha rotina no day trade. Tamo junto e até o próximo vídeo. Beijo e tchau!